Vai ser lindo, né? O dia que nós estivermos de mãos dadas com o Cristo, nosso noivo, entrando pelos portais da Nova Jerusalém, andando pelas ruas de ouro, aquele mar de cristal, árvore da vida no meio, miríades de anjos e arcanjos, e serafins e querubins, dizendo glória, 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 santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento, reverendo Abraão. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma noite especial, que é o mês de maio, o mês do lar, o mês da família, como também é um mês que comemora uma homenagem à mulher mais importante na existência de um ser humano, que é mãe, né? Que é mãe. E ser mãe é algo extraordinário, que Deus dotou as mulheres de amar, né? Passar 9 meses com o bebê, depois nascer, amamentar, cuidar. Eu sou um cara que eu admiro muito as mulheres, né? As mães, as mulheres que lutam na sua vida pelos seus filhos, pela sua família. E mais ainda, eu sou mais admirado com aquele cara que sabe ser um bom esposo, carinhoso, atencioso, não é? Um bom pai. E é um mês, para mim, muito significativo, como mãe. E para minha alegria maior, minha mãe está aqui comigo, né? Este ano, né? A irmã Carminha. Eu fico todo alegre, feliz, né? Com minha mãe. De vez em quando dou um cheiro nela, tal. É maravilhoso, é bom. É uma bênção, né? Essa mulher como uma heroína. E eu quero falar sobre família. Uma família segundo o coração de Deus. Vamos ler em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versos 24 ao 38. Vamos ler o verso 23, né? Que começa assim, dizendo: Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai.
Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhes a beber vinho. Também esta noite entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou Moabe, e o pai é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Amim, e o pai é o pai dos filhos de Amon, até ao dia de hoje. Que a tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações, neste momento, neste mês, neste clima de famílias, de pai, de mãe, para que possamos, Senhor, sermos exemplos, conquistarmos outros que estão passando momentos em suas vidas para a harmonia do lar, da família, a compreensão, a doação de um para com o outro, de sempre se amarem, servirem um ao outro, Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Família não existe família perfeita. Todas as famílias têm problemas. É claro que algumas famílias, elas conseguem ser mais ajustadas do que outras. Porém, nenhuma família é perfeita. Às vezes nós somos enganados pela beleza exterior de uma família aparentemente saudável e perfeita. Entretanto, basta conviver com aquela família que você tem a impressão que é uma família saudável, perfeita, harmoniosa, que você vai descobrir na convivência que tem problemas iguais a da nossa família. Em todos os lares há discussões, crise financeira, falência na vida profissional, problemas na vida sexual, rebeldia por parte dos filhos e tantas outras situações que conspiram contra a saúde da família. E o mais interessado em tudo isto, nesses conflitos, nesses problemas, é o inimigo das nossas almas, Satanás, o diabo. E a sua missão é destruir a família. E quando nós paramos, cada um de nós, para pensar, refletir, olhar ao nosso redor e ao nosso derredor, como o mundo se encontra, como o nosso Brasil, o nosso país, a nossa cidade, né? A nossa sociedade, como se encontra na questão de falar família, é algo que eu tenho a impressão de que família hoje é uma questão de conveniência ou de planos e projetos se estiverem dentro da vida do casal. E filhos é um peso a mais. Mas muitos filhos hoje não usufruem de um abraço quando o pai chega, ou a mãe, de um carinho, de um beijo. E muitos sofrem com esses problemas na vida. E isso vem trazer realmente uma distância, uma destruição de um laço de amor, de carinho. E hoje, já vi essa semana que passou,
pai e uma mãe ansiosos para colocar o seu filho numa creche, para tomar conta, e a mulher, a mãe, a esposa, poder trabalhar. Mas quando você faz uma avaliação desse trabalho para ajudar na casa, no lar, não é como antigamente, que as mulheres ficavam em casa, tinham prazer de cuidar do seu lar, da sua casa. Lá em casa eram 9, 5 homens, 4 meninas, né? E ficam ansiosos, e muitas vezes se casam, constituem uma família, mas a prioridade é o conforto, o status social, o vestir, o calçar, e os filhos ficam mais um pouco distanciados. E as pessoas hoje, o que mais dói no coração, que há um egoísmo extremado de amar-se a si mesmo e, em segundo plano, os outros, a família, o esposo ou a esposa ou os filhos. Isso vem trazer resultados frustrantes, resultados realmente de tragédia, de muitas vezes, muitos filhos, às vezes já querem deixar e abandonar o seu próprio pai ou mãe, quando chegam à idade de 7, 8 anos. E tudo isso são estratégias do inferno, vamos assim dizer. E o inimigo, ele não perde tempo. Ele está investindo pesado em estratégias cada vez mais ardilosas para destruir a família. Destruindo a família, destrói a sociedade, destrói uma cidade, um bairro e uma nação. Porque o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, ele sabe que destruindo a família, atinge a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pode ser destruída também. A família de Ló, ela não ficou isenta desta vida. Seu lar já havia sido tocado e machucado. Ele já havia perdido a sua esposa e agora vivia somente com as suas filhas numa caverna. A família de Ló foi tocada pela dor e pela desesperança. As duas filhas perderam a mãe. A despeito de como esteja a nossa família, a minha, a sua família, das lutas que nós temos enfrentado, das perdas que têm assolado a nossa casa, sofrimentos que parecem não ter fim, e da aparente desesperança. Hoje, você pode decidir que a sua família será uma família segundo o coração de Deus, de fato e como uma realidade, como algo concreto que aconteça, e não apenas ficar na teoria ou na intenção de querer fazer ou acontecer. A despeito de como esta família, as lutas que passamos, que enfrentamos, as perdas que temos, que tem assolado o nosso lar, a nossa casa, os sofrimentos que passamos. Hoje temos, pela misericórdia de Deus, a graça dele em Cristo Jesus. Olhando para a história de Jó e da nossa família, podemos aprender algumas lições sobre como fazer com que a nossa família seja uma família segundo o coração de Deus. Ainda que a família de Ló tenha fracassado em ser essa família segundo o coração de Deus. E temos 3 pontos. Primeiro, decida não viver os valores corrompidos desta sociedade pós-moderna. Eu não digo nem moderna, mas pós-moderna. Já estão lá além de ser moderna. Decida não viver os valores corrompidos desta sociedade.
tão corrupta, tão sem compromisso, sem pudor, sem respeito, sem princípios éticos, sociais e princípios de relacionamento e de vida. A família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus, porque tinha dentro de casa um sacerdote corrompido pela influência do mundo em que ele vivia. O pai deixou. Então, como diz o texto, Gênesis capítulo 19, versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, foi tido ele foi tido por zombador aos olhos dos seus genros. A dureza do coração dos genros de Ló está bem clara no fato de não terem nenhum caso das exortações que Ló lhe fizera. Parece que Ló estava tão satisfeito entre os ímpios, no contexto social em que ele estava vivendo, que o seu testemunho, isso vem influenciar, vem sair, já não possuía qualquer credibilidade. E é interessante que aqueles que estavam tão próximos de Ló, que estavam constantemente dentro da sua casa, junto da sua família, foram exatamente aqueles que não deram nenhuma credibilidade ao que aquele chefe de família dizia e falava. O nosso testemunho, ele precisa de credibilidade. Aqueles que conhecem você, que nos conhecem e veem como servos de Deus, ou você é mais um em meio à multidão, passando desapercebido? Como as pessoas lhe veem? Como apenas um a mais? Como um servo de Deus mesmo? No trabalho, na faculdade, onde você anda, por onde você vive, os seus vizinhos ao seu lado, como vê a sua postura como pai, como mãe, e os próprios filhos, como a sociedade vê. Ló estava diante de uma sociedade corrompida, marcada pela prostituição, maldades, violências, mentiras, traições, etc. A sociedade hoje eu acho que é um nome muito relevante e significativo para nós chamarmos hoje a sociedade de sociedade, porque está algo totalmente desconectado, umas coisas dos outros, de princípios e tudo, para se tornar uma sociedade de combinarem de acordo, de perdão, de amor e de responsabilidade de constituir uma família sólida, debaixo da graça de Deus e de um relacionamento, de uma comunhão e de externar um amor não fingido, não hipócrita, mas verdadeiro e sincero. Isso começa pela família. Casais, marido e mulher, conversam a mais e tem uma intimidade, não a questão de intimidade física, mas uma intimidade mental, intelectual, de princípio, de planos, de projetos. E não apenas de se procurar em se maquiar, se ajeitar, se enfeitar. Às vezes gasta naquilo que não pode ter ou possuir. As famílias de hoje realmente estão sendo desfaceladas com essas coisas, vivendo sobre valores corrompidos. Ele estava diante dessa sociedade. Suas filhas estavam noivas de rapazes que tinham valores diferentes daqueles que Deus tinha proposto para aquela família. Ló
estava tão comprometido com os valores corrompidos da sociedade em que vivia, que quando fez uma afirmação, ninguém acreditou nele. Ele permitiu ser moldado pelo ambiente, ao invés de mudar o seu meio ambiente, pelo seu testemunho, pela sua vida, mas ele coadunou com o expediente da sociedade do seu tempo. Esposo, esposa, pai, mãe, a sua vida tem as marcas dos valores corrompidos deste mundo ou tem as marcas dos valores eternos ensinados pelo Senhor em sua palavra? A palavra de Deus é realmente algo de grande valor, de significado, de lições para a nossa vida, de moldar o nosso comportamento, a nossa postura, as nossas concepções do que é um relacionamento, do que é uma amizade, do que é uma comunhão com Deus? Será que esses valores eternos, ensinados pelo Senhor, está sendo realmente aplicado em nossas vidas pela sua palavra? As nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos revelam uma vida parecida com o mundo ou parecida com Jesus? Como está a nossa vida? Como cristão, como chegamos na igreja, cantamos, oramos, quando amanhã já será, às vezes já muda o seu semblante, já é outra pessoa. Como estamos na nossa vida? Se você deseja fazer da sua família uma família segundo o coração de Deus, vai precisar viver uma vida que não se conforma com os valores corrompidos desta sociedade. E muitas coisas você é criticado como crente, só ser evangélico já leva os olhares diferentes deste mundo em que nós estamos vivendo. Corrompido. Porque não têm o temor de Deus, não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra, não vivem uma vida conforme os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Segundo, para ter uma família segundo o coração de Deus, segundo, toma uma decisão de olhar para frente e nunca para trás. A família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus, porque nela tinha pessoas que ainda estavam presas a um passado. Como diz verso 26 do capítulo 19, versículo 26, capítulo 19, versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Decidi olhar para frente e nunca olhar para trás. A esposa de Ló olhou para a cidade que estava em chamas, ou seja, apegada ao seu passado. Ela não estava preparada para abandonar aquele passado completamente. No entanto, tudo que diz respeito a Sodoma e Gomorra, do passado, da história, precisa ficar para trás. Não tem como ser conduzido por Deus por outro lugar, se estivermos ainda cativos das coisas de Sodoma e Gomorra. Como está a sua vida, as suas escolhas, as suas preferências hoje, na sua vida? Como você tem feito as escolhas? Apegado às coisas. A nossa família, ela não será transportada para outro nível espiritual, ao ponto de ser uma família segundo o coração de Deus, enquanto tiver membros ainda presos às perversões, às imoralidades, aos desvios sexuais, aos abusos e traições passadas que constantemente os faz olhar para trás. Se Deus fez a nossa família deixar Sodoma e Gomorra, é porque Ele deseja nos conduzir a um novo ambiente e um novo lugar. Deus conduz a nossa família, o nosso viver, para um novo lugar, para ficarmos
debaixo da sua misericórdia e da sua graça, e parar de remoer as dores do passado, decidir olhar para frente, negarmos a si mesmo, negar a nós mesmos os nossos prazeres temporais desta vida. Um homem inteligente, ele disse uma certa vez: quem quer compreender a vida deve olhar para trás, mas quem quer vencer na vida tem que olhar para frente. Em relação à nossa família, vez por outra, precisamos olhar o passado e reconhecer que caminhamos juntos e conquistamos muitas coisas juntos no passado. Quantos desafios foram ultrapassados? Quantas lutas foram vencidas no nosso lar, no seu lar? Algumas lágrimas coletivamente choradas, né? Família, esposo, esposa, filhos. E, infelizmente, os homens nordestinos, eles têm o maior temor de chorar na frente da esposa ou dos filhos. Mas é algo tão natural, tão normal. Mas é do meu tempo, né? Estou com 60, do meu tempo. Hoje eu acho que isso já está mais adequado, adaptado. E até tem uma música velha, antiga aí, que diz: homem que é homem não chora, né? Mas o homem, a Bíblia tem homens que choraram, né? Se quebrantaram, um coração. Porque geralmente quem tem esse coração quebrantado são as esposas, as mulheres. Mas os homens devem aprender, se não chorar, a chorar também. E eu acredito uma coisa, que a sua mulher vai dar nota 10 para você, porque você está compactuando com ela de uma carga, de um peso, de uma alegria ou de uma tristeza, uma doença, uma enfermidade. Ela chora, e o marido às vezes dá uma de durão, não quer chorar, mas abre a torneira das lágrimas, chora. Amar, chorar é que está preocupado com a vida da esposa e vice-versa, a esposa do marido. Aí é mais fácil. O marido, quando está doente, ela vai logo para o chazinho, né? Procura um chá, procura alguma coisa, a cama, você está cansado, descansado. Eu já passei por isso. É bom. Mas os filhos ficam vendo, olhando. Meu amigo, ele diz para os seus irmãos: meu pai ama minha mãe, minha mãe ama meu pai. E isso é algo espetacular na vida de uma família. Porque Deus, Ele é amor, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Em relação à nossa família, vez por outra, precisamos olhar o passado e reconhecer que caminhamos juntos, conquistamos muitas coisas. E isso juntos. Quantos desafios foram ultrapassados? Quantas lutas vencidas? Quantas lágrimas coletivamente derramadas? Enfim, é a história da nossa vida. Mas há momentos que precisamos tirar nossos olhos do passado, principalmente quando o passado vive remoendo dentro de nós o que o outro fez de errado conosco. Perdoa, joga fora, peça graça a Deus pelo que aconteceu, pelo que fez, e não, às vezes, quando está com raiva, traz à tona e passa em rosto. Nunca. Isso é falta de personalidade, de segurança, de firmeza. Mas buscar a graça, a misericórdia de Deus. O que passou, passou. O que fez errado, fez. Magoou o outro, esqueçam. Não deu o direito de trazer o lixo de volta, mas buscar a misericórdia e a graça de Deus. Principalmente os homens gostam de fazer isso. Às vezes com o seu cônjuge. E às vezes vice-versa. Tem mulher que quando é mulher é mais perigosa, a coisa é pior ainda. Mas pedir a graça e a misericórdia de Deus. Porque mulher não guarda frases, né, que não pode falar, ela fala tudo. Mas principalmente o passado, que muitas vezes vive remoendo dentro de nós. O que fez de errado, perdoou.
há um ditado que diz, perdoar é esquecer. Não é esquecer, porque a gente tem memória. Mas perdoar é esquecer, é no sentido de nós disciplinar o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, de nunca trazer o que passou para o presente. O que passou, passou. Buscar a graça, a misericórdia de Deus. E há pessoas que ainda estão vivendo os dramas do passado, no presente de suas vidas. É vencer. Vencer o passado é passado. Quem vive do passado é o diabo, que ele está sempre olhando o passado para nos acusar e encontrar meios de nos afetar e nos condenar. Passado é passado, passou. Vença o passado, ajuste o presente e olhe para o futuro, na certeza de que Deus tem algo grande para realizar na sua vida e através da sua vida. Saibam disso, jovens. Deus tem algo para realizar na sua vida. Não viva do passado, viva do presente. Bota a sua visão, a sua perspectiva, ser otimista, ser realmente corajoso. Que Deus honra, busque ao Senhor, te dobre aos pés do Senhor Jesus, orem, e casais, orem juntos, a família. E se o seu filho vê você chorar, papai está chorando, é um choro que Jesus também chorou. Busque a misericórdia, a graça de Deus, para que em tudo na nossa vida o Senhor nos abençoe. O problema da mulher de Ló foi que ela olhou para trás no momento em que era para olhar para frente. A mulher de Ló escolheu olhar para trás quando deveria ter olhado para frente. O resultado virou uma estátua de sal. O mais interessante do acontecimento é que ela havia sido avisada. Ela foi avisada para não olhar para trás, versículo 15 e o 17 do capítulo 19. Aprendemos esta lição: não olhe para trás quando Deus mandou você olhar para frente. Não olhe para o passado, de mágoa, de decepções que você passou. Não traga, olhe para frente. Há muitas famílias que morreram no tempo e no espaço porque decidiram viver olhando para o passado. E o passado acaba com a nossa energia, com a nossa saúde, com a nossa força, o nosso otimismo, o nosso bem, os nossos investimentos. Mesmo diante dos avisos que foram dados, escolheram virar uma estátua de sal. Deus avisou a mulher de Ló. Mude o foco da sua visão, da sua família. É preciso olhar para frente, é para frente que se vive, é para frente que se constrói. E é para frente que se continua escrevendo uma história que vai terminar em um final feliz. Casamentos afundam quando um dos cônjuges só vivem do passado. E realmente, infelizmente, tem gente que só quer qualquer coisinha, vai para o passado e traz. Misericórdia, gente. Misericórdia. Pessoa viver do passado. Famílias afundam quando vivem o presente, presas ao passado. Sem perspectiva, sem esperança, sem um futuro melhor. Que está arraigado algo que nem mais existe. Não faça como a mulher de Ló. Não engesse seu casamento, sua família, sua vida, vivendo só do passado. Olhe para frente, olhe para Jesus, a esperança da nossa família. O escritor aos Hebreus, a carta, ele fez a seguinte declaração: olhando para Jesus. Hebreus 12, verso 2a. Olhando para Jesus, o autor, consumador da nossa fé. E por último, terceiro, para ter uma família segundo o coração de Deus, terceiro, decida crer em Deus, transformando tragédias em bênção. Transformando tragédias em bênção. A família de Ló não foi uma família segundo o coração de Deus.
porque suas filhas não entenderam que quando Deus tem um plano para a nossa família, Ele não precisa de uma mãozinha, de uma ajuda para que esse plano se cumpra. Gênesis capítulo 19, verso 37 e 38, diz assim: E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas. E a menor teve um filho e chamou o seu nome Ben-Amir. Este é o pai dos filhos de Amon. Problemas em família não acontecem só uma vez. Como dizia o reverendo Rick Warren, mais ou menos assim, a vida é uma série de problemas. O problema é que, quando resolvemos um problema, sempre existe outro à nossa espera. Essa família de Ló, aqui é testemunha disso. Como se não bastasse a perda trágica da esposa e mãe, mais tarde as duas filhas do casal, querendo preservar a descendência, que era a tradição religiosa da época, decidiram embebedar o pai e logo em seguida, uma após outra, tiveram relações com o próprio pai, engravidando e tendo cada uma um filho dele. Que tragédia! Os filhos nascidos de Ló com suas próprias filhas seriam maldição e amaldiçoados por causa do incesto. Era algo monstruoso o que elas haviam feito. Porém, Deus é soberano, Deus reina, Deus governa. Porém, ou entretanto, veja o que aconteceu. Deus é Deus. O filho da filha mais velha se chamou Moabe, que foi pai da raça moabita, povo de religião e costume diferente. E no futuro, Deus transformou aquilo que no passado era uma maldição, uma tragédia, transformou em bênção. Como isso aconteceu? Como é que pode? A família, né, as meninas, as duas. Anos mais tarde, dos moabitas, nasceu uma mulher chamada Ruth, que veio a crer no Deus verdadeiro. E de sua linhagem nasceu o Salvador do mundo, Jesus. Deus transformou aquela maldição em bênção. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Deus não guarda pecado, rancor. Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. E sobre toda o que nós falamos aqui, que nós mostramos aqui, termina com Deus derramando da sua graça, da sua misericórdia sobre esta mulher. Deus transformou aquela vergonha em exaltação. Deus transformou aquela tragédia em vitória. Deus transformou aquela destruição em salvação. E é assim que Deus pode e quer fazer na sua vida. Transformar uma vergonha que você passou em exaltação. Deus transformou aquela tragédia que estiver passando em vitória. Deus transformou aquela destruição em salvação. E veio Jesus como descendente desta família. Não importa o que aconteceu e o que você tem olhado em sua família, como maldição ou tragédia, o poder de Deus, o sacrifício da cruz, pode transformar qualquer circunstância humilhante e dolorosa em algo positivo, maravilhoso e abençoador. Escolha somente crer. Família é família. Não combino com algumas coisas, mas somos família de Deus, como igreja. Família como pessoas, pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs.
somos uma família, que Deus devemos estar acima de qualquer despeito, mágoa, intriga, mas abraçar, buscar a graça de Deus, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Concluindo, você sente que a sua família ainda não é uma família segundo o coração de Deus? Você ainda está preso aos valores deste mundo? Perigo tremendo. Você ainda está olhando para o seu passado? Você ainda se sente marcado pelas tragédias que chegaram à sua vida? Hoje, Deus quer trazer restauração para a sua vida e para a vida da sua família. Hoje, Deus quer tomar de volta a direção do seu viver e da sua casa. Hoje, sua família pode ser uma família segundo o coração de Deus. Basta que você tome as seguintes decisões, conforme foi os pontos que nós falamos, 3 pontos. Primeiro, decida não viver os valores corrompidos da sociedade moderna. Seja um antiguado, seja está fora de moda, não importa, importa para Deus. É claro que também você não vai para os extremos, andar com roupa diferente, toda, não é isso que eu estou falando. Tem que se assear, tem que saber se vestir, mas com sabedoria. Decida não viver os valores corrompidos da sociedade moderna. Segundo, decida olhar para a frente e nunca para trás. Terceiro e último, decida crer que Deus transforma tragédias em bênçãos. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Pai, neste mês de maio, onde estamos aqui te cultuando, te adorando. Ó Deus, e que a tua graça, Senhor, venha aos nossos corações, como tem vindo sempre, mas que possamos, Senhor, cada dia mais, em nossos relacionamentos, em nossa vida familiar, em nossa vida de relacionamento com as pessoas, trabalho, na igreja, escola, faculdades, ó Deus, que a tua graça, Senhor, o teu amor, a tua bondade, possa nos firmar cada vez mais nas nossas convicções, no que temos conhecimento na tua palavra, que tu és um Deus gracioso, bondoso, misericordioso, e que sempre está interessado em que nós venhamos a progredir, termos sucesso em nossas vidas, nos nossos planos e projetos, em nossa família, em nosso lar, em que em tudo o teu nome seja louvado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém.